Uma proposta em análise na Câmara pode alterar o Estatuto do Idoso para garantir a gratuidade no transporte intermunicipal para idosos, pessoas acima de 60 anos, que fazem tratamento de câncer ou de outras doenças. A gente vai falar com a autora da proposta, a deputada Rosana Vale, do PSB de São Paulo. Deputada, seja bem-vinda. Obrigada, Jacene, pela oportunidade de falar um pouco das nossas ações como deputada aqui no estado de São Paulo e também projetos para todo o Brasil. Deputada, por que a senhora apresentou essa proposta? O que motivou, a senhora a apresentar essa proposta para garantir esse transporte gratuito para as pessoas acima de 60 anos? Porque o Estatuto do Idoso ele já tem uma garantia nesse sentido, não? Exatamente. Eu fui motivada por um decreto do governador João Dória aqui no estado de São Paulo, que acabou com a gratuidade do transporte intermunicipal de pessoas entre 60 e 65 anos, porque apontando que a longevidade, que as pessoas estão vivendo mais e que não é possível o serviço de transporte público assumir esse prejuízo, porque as pessoas, como eu falei, estão vivendo mais. Mas, diante dessa situação que nós estamos vivendo, tão grave da pandemia, onde as pessoas já perderam as suas rendas, onde muitos aposentados e muitos idosos acabam sendo arrimo de família, sustentando os seus filhos e até os seus netos, eu achei uma medida que foi tomada muito grave aqui no estado de São Paulo. E aí, motivada por isso... Deputada, o Estatuto garante para pessoas acima de 65. Exato, exatamente. E aqui no estado de São Paulo era de 60 a 65, também tinha essa gratuidade. Só que o governador do estado acabou, através de um decreto, com esse período desses 5 anos. E percorrendo os hospitais da região, percorrendo as unidades de saúde, eu encontrei muitos pacientes, muitas pessoas nessa idade, nessa faixa etária, fazendo tratamento de câncer, por exemplo, e tratamento de doenças graves, que precisam se deslocar de um município para outro. Eu moro aqui no litoral de São Paulo, aqui nós temos na região do Vale do Ribeira, mais de 30 cidades onde não tem um tratamento, uma referência de tratamento de câncer e doenças graves, e essas pessoas precisam se deslocar até o centro aqui, a cidade mais conhecida e a cidade mais estruturada, que é a cidade de Santos. Então, essas pessoas ficaram desassistidas com esse decreto. Então, nós consultamos o Estatuto do Idoso, vimos, como você falou, essa gratuidade nesse período de 65 e abrimos a possibilidade, através desse projeto de lei, que é o 621/2021, para que haja uma exceção, que a gratuidade continue no estado de São Paulo e se estenda para todo o Brasil, através desse PL, se for aprovado, para as pessoas que estão em tratamento de doenças graves, que elas possam continuar se deslocando e que tenham a gratuidade no transporte. Eu acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer nesse momento tão difícil, onde estamos vivendo crise da saúde, crise na economia, as pessoas perdendo seus postos de trabalho, sem ter o que comer na mesa. Estamos aprovando auxílio emergencial, aprovamos agora a segunda fase do auxílio emergencial por mais 4 meses, então é um paliativo para garantir, pelo menos, que essas pessoas não tenham o tratamento interrompido nesse momento tão difícil que o país enfrenta. Nós estamos conversando nesta edição do Palavra Aberta com a deputada Rosana Vale, do PSB de São Paulo, falando sobre um projeto de autoria dela, o 621 de 2021, uma proposta que altera o Estatuto do Idoso para garantir a gratuidade no transporte intermunicipal para pessoas a partir de 60 anos que está aí fazendo tratamento de câncer ou de outras doenças. Deputada, a senhora está esperançosa na aprovação dessa proposta? A senhora explicou aqui, todos os motivos pelos quais a senhora apresentou esse projeto que altera o Estatuto do Idoso. Está esperançosa na aprovação desse projeto, que seja transformado em lei? Estou sim, estou trabalhando por isso. Agora nós retornamos na comissão, Comissão do Idoso e outras comissões da Câmara, vamos poder participar das discussões, mesmo que de forma remota. Eu estou articulando junto com os meus pares, vou conversar com a presidente da Comissão do Idoso, com o vice-presidente da Comissão do Idoso, para que a gente consiga pautar esse projeto e que ele siga adiante.
é um benefício que é necessário para todas as cidades brasileiras, para que as pessoas continuem fazendo seus tratamentos, que isso não seja interrompido. Pode parecer pouco para a gente, para algumas categorias, para alguns trabalhadores, mas para essas pessoas que fazem tratamento de saúde de doenças graves, isso pode significar o fim dessa gratuidade, como aconteceu aqui no estado de São Paulo, pode significar o fim do tratamento, ou seja, é uma questão de vida. A gente precisa agora, a Câmara Federal precisa aprovar, pautar, discutir todos os projetos que amenizem o sofrimento da população brasileira nessa realidade tão difícil que nós estamos enfrentando da pandemia. Deputada, a gente agradece a sua participação aqui no Palavra Aberta. Eu queria que a senhora deixasse aí as suas considerações finais. A senhora tocou aí no assunto aí pandemia, falou um pouquinho também da dificuldade das pessoas nesse momento, muitos perdendo o emprego. Eu queria que a senhora falasse então da importância, né, de se oferecer essa gratuidade nesse momento, principalmente da pandemia, e deixar aí as suas considerações finais. Eu acredito que os parlamentares eles têm uma missão muito difícil nesse momento. Eu sou uma parlamentar de primeiro mandato, estou enfrentando, nunca imaginei entrar para a política e enfrentar um momento tão terrível do nosso país, mas agora nós temos que dar, mais do que nunca, a nossa contribuição para diminuir o sofrimento do brasileiro. Protocolar projetos, defender projetos que amenizem a dor do brasileiro nesse momento, do brasileiro que não tem o que comer na sua casa, do brasileiro que está parado, das pessoas que estão perdendo seus parentes vítimas da Covid, incentivar a vacinação para todo o Brasil e a gente lutar cada vez mais por isso. Então, esse projeto é um paliativo, mas é a minha contribuição. Como eu falei, fui motivada aqui no estado de São Paulo por esse decreto de lei que terminou com a gratuidade nesse momento tão difícil. Eu acho que isso foi uma decisão equivocada do governo do estado de São Paulo e que a gente tenta corrigir através desse PL, desse projeto de lei. E eu vou lutar bastante para que ele seja aprovado na Comissão do Idoso e seja aprovado no plenário da Câmara. Tá certo, deputada, mais uma vez, muito obrigada. Nós conversamos com a deputada Rosana Vale, do PSB de São Paulo. A gente fica por aqui e até a próxima.